Boa noite, meus amigos, meus seguidores. Vamos falar hoje sobre o profeta Maomé. Mais uma história de um homem que não sabia ler nem escrever. E numa caverna recebeu uma mensagem do anjo Gabriel. O meu nome é José Roberto e sou cursando ciências da religião. E hoje estou aqui para falar um pouco da origem desse profeta e a sua história. Maomé, chamados pelos muçulmanos de Muhammad, foi o profeta do islamismo, dando a origem a essa religião no século VII. Segundo a tradição islâmica, Maomé era comerciante e recebeu uma revelação de Alá. Iniciou suas pregações em Meca. Por meio de guerra, conseguiu impor-se à Península Arábica. Maomé nasceu na cidade de Meca, que é localizada na Arábia Saudita, no mês de Rabi, o terceiro mês do calendário islâmico. No calendário gregoriano seria abril de 570. O profeta islamismo pertencia a um clã Haislim, uma tribo dos Corachitas. Os muçulmanos chamam de profeta de Muhammad. A tribo de Muhammad era uma das importantes de Meca, sendo assim responsável pela conservação da Kaaba, um sítio considerado sagrado da Arábia antes do surgimento do islamismo. Além disso, a tribo de Muhammad cuidava dos peregrinos que iam a Meca. A cidade existia islâmios, já um local de peregrinação religiosa. Muhammad se tornou órfão bastante cedo, uma vez pai de Abdallah morreu quando o filho ainda estava em gestação e sua mãe chamava Amina Bint. Faleceu quando o profeta possuía apenas 6 anos de idade. Assim, Muhammad foi morar com os avós Abad e Al-Mutalib. Depois Muhammad foi morar na casa de um tio, Abu Tilabia, um comerciante que trabalhava com caravanas. Transmitiu esse ofício ao sobrinho. E assim o profeta se condutor das caravanas, realizando viagem para a Síria, Mesopotâmia, e sua reputação era tão boa que ficou conhecida como Almin, que significava confiável. Em 595, Muhammad foi encontrado por Candija para que se levasse uma caravana dela à Síria. Candija era uma viúva conhecida por ser um comerciante muito próspera. Quando Muhammad retornou, Candija pediu o profeta em casamento. Muhammad tinha por volta de 25 anos.
Acredita que cerca de 40 anos, os historiadores afirmam que poderia ser mais jovem um pouco. O casamento de Mohammed e Khadija nasceu 6 filhos, 2 homens que morreram na infância e 4 mulheres. Longo de suas vidas, Mohammed, que havia sido órfão, ainda adotou algumas crianças que fazia parte de sua família. Palavras de muitos, provavelmente de casamento de Mohammed com Khadija. Ela era feliz, sobretudo porque o profeta não despassou nenhuma outra mulher enquanto Khadija esteve viva. O profeta também ele teve uma revelação. A tradição muçulmana é conhecida como o profeta do helenismo, aquele que Allah revelou a sua palavra, essa parte da vida de Muhammad. Iniciou em 610, quando ele tinha 40 anos, aconteceu quando Muhammad estava em retiro espiritual, no deserto, ao redor de Meca, a meditar. No dia 17 do mês do Ramadi, o nono mais importante do calendário islâmico, Muhammad estava retirando em uma caverna chamada Hira. Nesse momento, a tradição islâmica, Muhammad foi visitado por um anjo, é o anjo Gabriel, que teria dito para ele proclamar as palavras de Deus. E Muhammad respondeu. Esse evento Muhammad autorizado por Temoroso, em vez que tradição muçulmana, versões sobrenaturais, eventos considerados. Poderoso pode ser doloroso para as sensações de um ser humano. A tradição islâmica aponta que Khadija teve um papel muito importante para consolar Muhammad, fazendo entender o que se tratava. A partir de 513, Muhammad iniciou as suas pregações, as suas visões, eventos sobrenaturais que tinham aparecido, mas agora já havia entendido que passou a pregar a mensagem de Allah em Meca. Muhammad passou a pregar contra a fé pagã e falsos deuses que era adorado naquela cidade. As perseguições de Muhammad incomodavam os grandes comerciantes da cidade. Peregrinação religiosa era um negócio lucrativo. Pregar contra os deuses que eles adoravam, lá poderia prejudicar a peregrinação de fiéis. Por consequência, de enfraquecer o comércio local. Assim o grupo se opôs ao profeta. Vamos falar agora uma parte final sobre a morte do profeta Maomé, Muhammad, né?
Muhammad, ele morreu, estava no auge do seu poder, pois depois de Meca conquistou outras cidades árabes, levando fé islâmica em toda a Península Arábica. Faleceu em 8 de junho de 632, consequência de uma doença. Foi sucedido por Abu Bakr no comando dos arábias, sendo esse o primeiro califar a fé islâmica que espalhou pelos continentes asiático, africano e europeu. Meus amigos, agradeço a vocês. Espero que vocês curtam esse vídeo para que eu possa continuar com as minhas gravações, falando de histórias religiosas, falando sobre histórias de outros profetas, histórias de deuses, história que ao longo da humanidade foram deixando para nós um pouco dessa essência, né? E vamos buscar um pouco dessa história que podemos contar, as pessoas consigam entender que ao longo da humanidade teve muitas histórias de outras religiões, de vários deuses, até chegar a história, né, correta, a do cristianismo, a história de Jesus Cristo, a história de um único Deus, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. E assim eu agradeço a vocês mais uma vez. Obrigado, meus amigos.